Muito bem, galera do Porto Alegre 24 horas. Senhores, vocês sabem, senhoras e senhores, que nós estamos fazendo várias entrevistas nessa segunda temporada. Já foi a Tia Carmen, já foi o cara da sunga. E agora o pessoal disse, mas por que só o pessoal de Porto Alegre, Diego? Tem mais gente para falar, tem mais gente para... Daí eu disse, mas eu quero um cara que não tenha medo de falar, quero um cara que vem assim com fome. Porque aqui é polêmica. O pessoal já diz, eu entro no Porto Alegre 24 horas porque tem polêmica. Boa tarde, ex-prefeito. Boa tarde, boa noite, ex-prefeito de Viamão, André Pacheco. Olá, Diego. Olá a todos que assistem o 24 Horas, Porto Alegre 24 Horas. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? E sim, a gente gosta de falar a verdade, gosta de falar e polemizar também. Né? Então, eu quero registrar essa possibilidade de estarmos aqui hoje para falar de Viamão, falar da nossa cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu tenho os meus negócios, onde eu tenho a minha atividade profissional e onde eu fui prefeito, fui vice-prefeito e fiquei de 2013 até 2020 envolvido na política pública do município. Como é que Viamão foi uma das capitais farroupilhas, né? Foi capital farroupilha, depois passou para Porto Alegre, foi antes de Porto Alegre, né? É uma cidade histórica, é uma cidade histórica, é uma cidade com uma extensão territorial enorme, ela é 3 vezes maior que Porto Alegre. Sim, sim. Tem 1.497 quilômetros quadrados, tem 260 mil habitantes, em torno de 260 mil habitantes, e uma cidade da região metropolitana, com todas as suas demandas, com todas as suas necessidades, né? Mas também com uma história muito grande. É o berço da Revolução Farroupilha, foi o berço da Revolução Farroupilha. O cerco de Porto Alegre foi em Viamão, Começava pela Lagoa dos Patos, né? Pelo acesso pela Lagoa dos Patos, sim, no Itapuã. Sim. No Itapuã. É um lugar lindo, né? Eu conheço Itapuã. Talvez um dos lugares mais lindos da região metropolitana. Né? O Itapuã paga IPTU para quem? Paga para Porto Alegre ou paga para Viamão? Paga para Viamão. Mas tem muita área irregular, viu? Tem muita área irregular. Dentro da nossa gestão, falando sobre gestão pública, né, nós trabalhamos muito a regularização fundiária lá. Naquela região, precisa muito a regularização. Tem muito imóvel irregular, mas ali é na divisa entre Porto Alegre e Viamão. Itapuã fica para o lado de Viamão e o Lamy fica para o lado de Porto Alegre. Ah, então o Lamy é nosso. Lamy é de vocês. Lamy é nosso. Lamy é de vocês. Mas eu sempre fui curioso, porque Itapuã, todo mundo... Então nós meio que se adonamos de Itapuã. É que nem gaúcho quando não vai para Santa Catarina, assim. Sim, toma conta. Toma conta e diz que é nosso e deu. Isso, não, é isso aí. Mas é uma região muito bacana ali, no verão tem as praias, né? Várias praias, né? Tem toda uma estrutura. A Varzinha. A Praia da Sim, a Viamão. É Viamão? Passa Itapuã, né? Passando Itapuã, em direção à Pimenta, ali sim, a Varzinha do Jacaré. A minha mãe adora ir pra Varzinha. Vai pra Varzinha em janeiro. É a parte mais bela, né? Lagoa Negra ali, lugar bonito mesmo, né? Pra te ver, né? É lindo, Viamão é lindo. Viamão é uma cidade muito bonita. Tem as mazelas e as demandas sociais, que muitas cidades têm da região metropolitana, mas nenhuma tem o potencial que tem a cidade de Viamão. Isso eu declaro, assim, e ouso a debater isso, né? Porque é o lugar mais bonito e onde tem mais potencial de crescimento para o agronegócio, para o ecoturismo, para o turismo rural. É lindo. Essa região da Varzinha, então, é maravilhosa. Antes da minha mãe ter um sítio, a minha mãe tem um sítio das Quirinas, que ela é apaixonada por aquela região lá, né? Isso. Ela teve um sítio logo depois que passando o pedágio. Tá, e a minha mãe era uma daquelas que brigava, Viamão não pode pagar pedágio, paga de Viamão. Certo, nós também participamos desse debate, né? Naquela época, todos passavam a pagar o pedágio e numa época... E onde está a praça de pedágio hoje, corta a cidade, porque tem Águas Claras e tem Capão da Porteira. É bem no meio, entre Capão da Porteira e a área urbana de Viamão, né? Então, não tinha cabimento mesmo. Todo munícipe, todo contribuinte, o viamonense, pagando indo e vindo o pedágio o tempo inteiro. Também é um absurdo agora, se debateu ano passado, esse ano, o pedágio na 118. É outro absurdo. Agora querem cercar Viamão. Cercamento, Diego, e assim, ó, é importante esse questionamento, porque foi todo um movimento feito pelas associações comerciais. Eu fui presidente da Associação Comercial de Viamão, Associação Comercial de Cachoeirinha, de Gravataí, de Viamão, de Alvorada. O pessoal se envolveu, né, na política também, para levar a praça de pedágio da Freeway para mais adiante, saindo de Gravataí.
né? E conseguiu. E ela saiu do local ali e abriu um eixo de mobilidade urbana Verdade. que pega Viamão, pega Alvorada, pega Cachoeirinha, pega Gravataí. E agora se quer colocar uma praça de pedágio na 118, é um tiro no pé. É bem na Ralph Beer ali, né? Isso, Na na cervejaria 118, ali. isso. Então fica um problema. E eu me lembro muito bem, quando nós entramos na prefeitura em 2013, na mudança que fizemos de leis, né, na gestão pública, nós mudamos a legislação do município. E o plano diretor, ele era do ano de 89, Diego. E ali nós criamos os eixos de comércio e serviços e macrozona de grandes empreendimentos. Onde é que é a macrozona de grandes empreendimentos de Viamão? Nas margens da 118. Por quê? Porque é o potencial de escoamento de produção da 040 com a 118. Sim. Então, primeiro é mudar a lei. Segundo é viabilizar que aquela região se transforme num grande eixo, num polo de desenvolvimento na 118 para Viamão e Alvorada. Já existe um distrito industrial Viamão e Alvorada que é em área do Estado. Mas o importante é que não se cabe botar uma praça de pedágio agora, ali, já que se mudou a praça de pedágio da Freeway. E é muito bom porque tu tens acesso à Freeway para vir para o centro de Porto Alegre, muitas vezes se faz pela 118 Freeway, do que pegar a 040 por dentro da Agronomia, Ipiranga, Bento Gonçalves, para ir até o centro de Porto Alegre. Demora mais por aqui do que tu fazer a volta e chegar pela Freeway. Uma vez quando eu conheci esse caminho, olha só que louco, né? Conheci esse caminho. Uma vez que eu fui fazer uma ação no Tarumã. Autódromo de Tarumã. Que daí o cara foi pela... Eu disse, estão indo pra praia? Daí o cara entrou por lá. É o melhor caminho. E como é que é ser prefeito de Viamão? Olha, Diego, para quem é viamonense como eu, né? A gente tem um sonho, eu sempre tive esse sonho de poder contribuir com a minha cidade. Como eu disse, nasci, me criei em Viamão, estudei nas escolas de Viamão, na escola Estela Mares, depois fui para a escola Castelo Branco, Farroupilha, vivi Viamão, vivo Viamão. Né? Fiz faculdade de Direito, me tornei um advogado, abri minha empresa da área do direito imobiliário, do ramo imobiliário, participei da associação comercial. Empreendendo em Viamão. Uhum. E a gente acaba pegando gosto pela política empresarial primeiro, aí depois, na política empresarial, a gente começa a chamar a atenção e fui convidado para participar da política. Eu gostei, me interessei e comecei a participar. Em 2011, com 41 anos de idade já. 2011. Aí me filiei em 2011 no MDB e em 2012 concorri a vice-prefeito. E nós ganhamos a eleição. Tá, então o senhor foi o vice-prefeito da Copa do Mundo ali, porque teve... Sim, em 2014 teve a Copa. Nós entramos em 2013, né? Concorremos em 2012, ganhamos a eleição em 2012, 2013 entramos na prefeitura, 2014 foi a Copa do Mundo. Sim. O Equador ficou ali no Vila Aventura, né? Vila Aventura, que é um baita investimento, né? Baita do investimento. Um grande investimento e leva o nome de Viamão, levou o Viamão para o mundo inteiro, né? Então, ali é muito bom ser prefeito de uma cidade, é a realização de um sonho de um viamonense. Agora, a gente tem as demandas, né? Viamão é uma cidade que necessita de muita coisa. Viamão é uma cidade que tem muitas demandas e muitas mazelas sociais. Então, tudo que se faz é pouco. E tudo que se faz é pouco. Se faz investimento de pavimentação é pouco. Se faz investimento de saneamento é pouco. Se faz investimento habitacional é pouco. Se traz empresa, tinha que trazer mais. Para gerar emprego, muito pouco. Sempre é pouco. Mas a gente sempre tem que trabalhar mais para mostrar resultado. Então, ela é satisfatória de um lado e muita demanda de outro, né? Então, a gente passa um tempo, passa perrengue, porque tem muita demanda e muita disputa, mas eu fiquei muito satisfeito que eu pude contribuir com a minha cidade, né? Viamão, a minha avó é de Viamão, da Augusta. Claro, conheço. A minha finada avó era da Vila Augusta, né? Conheço, claro. Perto qual é o bairro mais famoso lá da Augusta? Santa Isabel. Santa Isabel, né? Santa Isabel, sim. Faz parte daquela... Se chamava antes o 4º distrito, né? A região da Santa Isabel, da Augusta e da Sicília, né? Então, essa região ali na Augusta, a gente trouxe umas demandas importantes. Pavimentamos ruas. Porque eu lembro que era... A rua da avó era sem asfalto, daí depois... Sim, tinha batido, sim. Ali a gente fez investimento de pavimentação de ruas, pontes também, revitalização do Arroio Feijó, e na revitalização do Arroio Feijó, Diego, nós conseguimos fazer um trabalho bacana de um projeto habitacional chamado Viver Augusta, onde nós tiramos as famílias da beira do arroio e levamos para cima num empreendimento imobiliário de 245 unidades habitacionais. São 5 prédios onde a estrutura é para receber esse pessoal em apartamentos. Então, nós fizemos esse trabalho, o maior projeto habitacional da nossa história foi feito dentro da minha gestão, na região das Augustas. O senhor foi vice-prefeito.
Isso. Vice-prefeito. Quem foi o prefeito? Valdir Bonato. O atual prefeito. Não, ele se elegeu prefeito, ele foi prefeito de 2013 a 2016. Tá. Eu fui prefeito de 2017 a 2020. Não, peraí. 2017 a 2020. Isso. Não, peraí, essa conta não tá fechando. E aí ele volta a ser prefeito em 2021. Ficou um ano de prefeito novamente e saiu, renunciou ao mandato e assumiu o vice-prefeito Newton Magalhães. Que partido ele é? Ele é do PSDB. Ah, tá, mas renunciar no meio do mandato é do PSDB já, né? Já tá. O PSDB tem essa leitura de não ter segundo mandato. Tá, o senhor foi vice até que ano? Eu fui vice de 2013, quando Tá. começamos, até dezembro de 2016. Daí o senhor vai à prefeitura. Eu vou à prefeitura. E eleito com quantos por cento de voto? Em torno de 57%, quase 58% dos votos da cidade. Uma boa maioria, né? Foi a maior votação da história de Viamão. Né? Sim. E tá, o senhor fica em 2017... 18, 19 e 20. 4 anos. 4 anos. Tá. Anos, isso. E depois, 2020, volta o... Aí, 2020 teve eleição, Tá, concorreu o ex-prefeito a prefeito Tá. e se elegeu. tá. Ganhou a eleição, fez 320 votos a mais que o segundo colocado, que era o candidato do PDT. O senhor terminou seu mandato em 2020, é isso? Terminei. Tá, mas o senhor andou recebendo umas visitinhas lá, né? Eu tive... Bateram na sua porta de manhã cedo. Bateram na porta da prefeitura. Na porta da prefeitura? Sim. Ministério Público. Tá, mas o senhor estava na prefeitura? Estava na prefeitura. Sempre chegava cedo na prefeitura, 7 da manhã estava chegando pela prefeitura. Era mais fácil pegar da prefeitura e ir lá dar uma volta lá. Foi na prefeitura que eu recebi, sim. Fui recebido. Recebi, na verdade, né, o Ministério Público, né, esteve na Prefeitura Municipal de Viamão, foi em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, no Sim. último ano de... No último ano... Vamos combinar, tá? No último ano. Vamos falar de Último política. O senhor estava já se preparando, vamos para uma reeleição... Poderia, sim, poderia né? concorrer à reeleição. Era uma faculdade que eu tinha, né, de escolher concorrer ou não. Eu não tinha a definição que iria, né, mas eu poderia concorrer. Sim, era um ano eleitoral. Mas já estava na porta ali, né? Uma possibilidade, sim. Tá, daí sim. batendo na sua porta e o senhor foi afastado? Fui afastado. Caçado, não? Não fui caçado. Tá, então me conta essa história. Não fui caçado, Diego. É muito importante perguntar isso, e eu falo isso bem abertamente, bem diretamente. Não tem um problema de falar, né? Não, de jeito nenhum. Porque eu gosto da treta aqui. Não, e pode ter bastante. As coisas você vai deixar as claras. Não leva pro coração. Não, de jeito nenhum, não. Pode deixar que a gente entende e é uma oportunidade que a gente tem de falar. Né? Então, eu estou aqui para falar o que aconteceu comigo em 2020, em fevereiro de 2020. Fui afastado... Às vésperas da eleição, vou deixar bem claro isso. As eleições no período de 2020, né? Teve a eleição em 2020 e eu fui afastado da prefeitura em fevereiro. Quanto tempo o senhor ficou afastado? Fiquei afastado até passar as eleições. Então tiraram o senhor do jogo. Me tiraram. Fui tirado e foi uma grande injustiça. Tá, me conta. Uma grande injustiça. Não vou interromper, me conta. Não, e até hoje... E se explica pra mim. Me explica. Até hoje, Diego, eu não fui chamado para nada. Eu não fui intimado de ação nenhuma. Né? Eu fui afastado de uma maneira cautelar pelo Ministério Público. Fui afastado, o Ministério Público fez o seu trabalho, não reclamo do Ministério Público, não reclamo do Judiciário. Agora, a politicagem que foi feita, isso sim, a politicagem me afastou da prefeitura injustamente, porque até hoje eu não tenho nenhum problema jurídico, judicial que me impeça de concorrer a qualquer coisa. Posso ser candidato a qualquer coisa. As minhas certidões são todas negativas. Não tem problema algum. Fui afastado por alguns contratos que tramitavam na prefeitura e que até hoje tem empresas que estão até hoje. Tem empresas na prefeitura que eu cancelei o contrato e as pessoas que estavam dentro da prefeitura estão lá hoje comandando a prefeitura. Isso é um fato. Mudou o poder e Exatamente. Então, na área da saúde pública, a empresa que eu cancelei os contratos, que vinham da gestão passada do senhor Valdir Bonato, eu cancelei os contratos, e a empresa, dou os nomes, empresa Lagos Rio. Cancelei os 2 contratos da Lagos Rio, e essas pessoas que trabalhavam na Lagos Rio, que comandavam a Lagos Rio, estão dentro da prefeitura hoje, trabalhando na gestão da saúde pública do município. O que é Lagos Rio, só para mim? Uma empresa, é uma organização social que tinha um RH que prestava serviço para a prefeitura municipal. Né? Então, essa empresa trabalhou na prefeitura de Viamão, eu cancelei os contratos, um dos motivos pelos quais eu fui afastado é esse contrato da Lagos Rios, que eu fui no DEIC, eu me dirigi até a Delegacia de Investigação Criminal e denunciei os contratos.
Aliás, outro contrato do meu afastamento, falando do meu afastamento, a empresa IPM, na área de informática, Diego, nunca trabalhou em Viamão. E aí teve um grampo telefônico e se pegou o contato de 2 servidores da prefeitura dizendo, olha, vamos montar um edital que o prefeito quer. Quando o Tribunal de Contas sugeriu a suspensão do edital, eu acatei o que o Tribunal de Contas disse para mim. Foi esse o meu ato. A IPM, estou dando o nome, a IPM nunca esteve em Viamão. Foca aqui em mim. Nunca processo esteve. não é meu, que está dando nomes é o prefeito. Não tem problema nenhum, estou dando os nomes. Não, e quero dar os nomes, e processo é uma boa forma também de botar tudo às claras também. Além da imprensa, da mídia, o judiciário viabiliza também os esclarecimentos das coisas. Então, tanto a IPM, a Lagos Rio, são empresas que trabalharam na prefeitura. A IPM nunca trabalhou. A Lagos Rio, sim, trabalhou. A IPM nunca trabalhou e eu suspendi o edital. Agora, a empresa que está lá trabalhando na prefeitura todos esses anos, que já faturou mais de 28 milhões de reais, está lá. Está lá trabalhando, né, com esse grupo que está dentro da prefeitura. Né, que nós podemos falar um pouquinho também desse grupo que está dentro da prefeitura, que está dilapidando os cofres do município de Viamão. É bem isso. É bem isso, essa equipe, esse grupo que está dentro da Prefeitura de Viamão, está se locupletando, está se beneficiando. E eu provo isso, e é isso que me permitir dentro desse estúdio aqui, dentro dessa oportunidade que eu tenho aqui. Eu vou clareando, passo a passo. Até porque acho que é a primeira vez que o senhor fala sobre isso. É uma oportunidade, é uma bela oportunidade que eu possa falar para a sociedade viamonense o que aconteceu comigo, essa injustiça que aconteceu comigo, que eu estou hoje, já estamos no mês de agosto, já passou 2 anos e meio e até hoje eu não fui intimado de nada. Você nunca foi chamado? Nada, nunca. Mas o oficial de justiça, assim, prefeito, nunca. vem cá explicar. Eu fui, como tu me disse aqui no começo, eu recepcionei o Ministério Público e até hoje eu não fui lá e não fui no judiciário. Claro, dentro da cautelar, daquele processo que foi feito no meu afastamento, eu me defendi. E simplesmente isso. E voltei para a prefeitura. E terminei o meu mandato. Depois da politicagem toda suja que fizeram comigo. Tá, mas quem é que ganhou a prefeitura, então? Depois quem ganhou a prefeitura foi o Valdir Bonato. Mas o Bonato só foi vice dele daí, né? Eu fui vice dele. Tá, então tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque quando... Tá, mas o senhor não foi vice dele na primeira vez? Sim. Aí depois você veio prefeito. Cumpri meu mandato todo integralmente. Tá, depois você veio prefeito. Fui e ganhamos a eleição. Tá, mas aí com o apoio dele ou não? Tive o apoio dele. O apoio dele. Sim. Tá. 2016. Tá. 2017 eu assumi a prefeitura. Tá, então teve um rompimento nisso. Teve um rompimento. E eu fui, dentro desse período, Diego, eu fui descobrindo o que esse grupo político estava fazendo dentro da prefeitura de Viamão. E eu rompi. Em 2018 eu fui descobrindo o que estava acontecendo e em 2019 eu rompi com esse grupo político. Foi esse meu ato. 7 secretários saíram da prefeitura, mais o meu chefe de gabinete. A equipe toda saiu do meu gabinete. Nossa, você perdeu toda a estrutura. Toda a estrutura do partido. Mas porque o senhor descobriu coisas. Sim, descobri coisas. O que você descobriu? Olha, Diego, vamos começar primeiro, pelo tráfico de influências, tá? O que é tráfico de influências? É tu te valer da estrutura administrativa para teu benefício. Então, por exemplo, o senhor Valdir Bonato é sócio de uma empresa, de um escritório de consultoria ambiental. Ele é sócio. Tá. E o secretário, que era secretário dele, sócio dele, também foi secretário da prefeitura. Bom, essas pessoas... O senhor Bonato, sócio dessa empresa... Prefeito, atual prefeito. Atual prefeito. Tá. Saiu, não é mais ele. Tá. O cara tá lá dele. Que manda até hoje. Importante dizer, de 2012 até hoje, quem manda na política da cidade de Viamão se chama Valdir Bonato. E dentro desse período de 10 anos cravado, 2012 e 2022, essa pessoa foi prefeito, voltou a ser prefeito, comanda a política sempre. Ele passou de um patrimônio de 5 milhões de reais para 22 milhões de reais. Ele teve um crescimento de 340%. Nada contra a prosperidade. Mas a gente sabe como é que ele fez isso. E eu estou aqui até para esclarecer algumas coisas. Então, uma dessas coisas é o tráfico de influências. Tá? Você vai falar? Vou falar, estou falando agora aqui. Então vamos falar. Tráfico de influências. O camarada tem os processos dentro da prefeitura que tu bota para cima da pilha e vai tu despachando e tu resolvendo primeiro que os outros. Quer dizer, desconsiderando os munícipes. Né? O que ele fez? Ele pedindo certidão de mineração, ele vai no balcão e pede a certidão, e esse sócio dele vai lá dentro do balcão da prefeitura e dá a certidão. Então, a mesma pessoa que pede é a mesma pessoa que dá.
Quer dizer, a mesma coisa que tu gosta de futebol? Adoro. Futebol, tu cobra escanteio e cabeceia ao mesmo tempo, sabe? Vai pra área e cabeceia. Não dá, né? Não. Então, a pessoa pede e ela mesma dá. Tráfico de influências. Essas pessoas que assessoram o ex-prefeito Bonato doaram, fizeram um ato de doação. O processo sumiu, né? Desapareceu. Mas fizeram um ato e eu tenho a ata de doação, uma ata onde os seus assessores e mais alguns vereadores doam uma área de terras de 4 hectares para o senhor Valdir Bonato. Uma área pública, da Prefeitura Municipal de Viamão. Mas não pode. Não pode. Quer dizer, poder pode, porque foi feita uma doação para uma pessoa. A lei existe. A lei existe. Foi criada no tempo dele e a lei está certa. E permite uma doação de 4 hectares. É aquele negócio, não é legal, Só um mas é pouquinho, imoral. só um pouquinho. A pessoa que era prefeito da cidade tá ali. Tem uma empresa de lixo, que transforma lixo em madeira biosintética. Ele recebe da prefeitura uma área de 4 hectares, isenção fiscal, isenção de impostos por tantos anos, e mais a estrutura da prefeitura de terraplanagem para arrumar o terreno para ele. O ex-prefeito recebe isso, foi feita uma doação para ele, e assinado, eu tenho o documento assinado pelos seus assessores. Poxa vida, o cara é prefeito, saiu da prefeitura e na sequência já ganha uma área da prefeitura. Essas coisas que eu comecei a descobrir e não aceitar. Tanto a doação da área, como as certidões e os benefícios de ser ex-gestor da prefeitura e ter os espaços e transitar por dentro da prefeitura para resolver os seus problemas pessoais. Aí tu passa de 5 milhões para 22. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Benefícios que foram dados ao senhor Valdir Bonato. E é isso que eu estou dizendo. Essas benesses que ele está recebendo. E outra coisa, a esperteza dessas pessoas. A esperteza de contratar um filho de um técnico para dar uma certidão. Isso é a nível federal. Contratou o filho do servidor que emite a certidão. O filho pede e o pai dá. E o Ministério Público Federal descobriu isso e entrou com uma ação judicial e tramita uma ação judicial de improbidade contra o senhor ex-prefeito Valdir Bonato. Isso é um fato. Eu não estou contando aqui nenhum fato, eu não estou mentindo e contando historinha aqui. O que eu estou contando, existe processo e existe documento. Não tem nada de conversa aqui. É tudo fato concreto com provas documentais. Não é nem prova testemunhal, é prova documental que eu estou trazendo aqui, Diego. Então, eu fico eu estudo as claras aqui, porque, primeiro, eu fui afastado por esse grupo político que fez todo o movimento político me afastar da prefeitura. E nesse oficial afastamento, o senhor não poderia concorrer também, ainda não poderia? Eu poderia concorrer, mas, poxa, Vitor, é afastado do teu cargo nas vésperas de uma eleição? Não concorri. Eu não concorri, fui tratar de responder. Teve uma moralidade dentro disso. Tratei de responder meus processos. Uhum. Aquele processo que era uma cautelar. E dele, até hoje, eu não fui chamado para mais nada. Passou 2020, 2021 e 2022, eu estou aqui apto a qualquer cargo público. Posso concorrer para qualquer coisa. Eu tenho essa possibilidade. Nada me impede de concorrer. E isso aconteceu comigo ao longo desses últimos anos dentro da prefeitura. Então, eu fui descobrindo coisas, Diego, que me trouxe indignação por ser o gestor público e não concordar com isso. Injustiça. Eu tenho família, meus pais, meu pai é falecido, faleceu ano passado, a minha mãe, as minhas irmãs, meus filhos, nós todos moramos em Viamão. A minha família é de Viamão. A minha história de vida é de Viamão. Aí eu sou afastado pela prefeitura injustamente, injustiça. E a gente tem a família a zelar, o nome a zelar. E até hoje eu não fui chamado para me defender. Não fui chamado. Fui afastado e não fui chamado. Tá, mas o que o Ministério Público diz? Está encerrada essa questão? Não está nada? É a tramitação processual. Pode estar andando os processos, mas até hoje não fui chamado para me defender. Uhum. Eu não estou dizendo que não vai ter, que não tem. Estou dizendo que até hoje o que aconteceu foi a política de me tirar. E tirou, está resolvido. Agora depois pode tramitar. E o senhor sabe quem lhe tirou? Esse grupo político fez um movimento dentro dos órgãos públicos. Com contratos, aí eu falei de 2, né? Falei da Lagos Rio, falei da IPM, que nunca esteve em Viamão. A outra empresa, Coletari, tem um valor da Coletari, que é a empresa que faz a limpeza urbana na cidade, que esse valor devido de 880 mil foi glosado no tempo do governo do ex-prefeito Bonato. E de 2013, 2014 a 2016. Entendeu? Essa empresa, a empresa Coletari, foi contratada por ele, no governo dele. Tá, mas me conta do rompimento de vocês, assim, ó.
Vocês chegaram e sai daqui, seu safado. Não teve discussão. Como é que rompe? Como é que rompe uma parceria que estava vindo há muitos anos? A gente rompe porque a gente começa a descobrir esses fatos e não chega. Na verdade, ele sempre quis mandar na prefeitura, continuar mandando na prefeitura. 2012 entrou, ficou até 2016, aí 2016 eu entrei em 2017 e ele quis continuar mandando na prefeitura. E eu disse, não. Agora quem tem que fazer a gestão e cuidar da prefeitura sou eu. É isso. Então, o que aconteceu foi uma ruptura política e uso da força política para o meu afastamento. Foi isso que aconteceu. Né? E até isso aí teve a eleição de 2018, nós participamos juntos, ajudamos a eleger o Eduardo Leite. Eu fui coordenador da campanha do Eduardo na região metropolitana, ele foi o coordenador geral da campanha, e depois nós nos afastamos. Teve um rompimento político dentro do governo. Tanto é que o partido do PSDB saiu do governo com 7 secretários. Foram demitidos. E mais toda a minha estrutura de gabinete eu demiti. Por um grupo armado dentro da prefeitura para sabotar o meu governo. E eu fiz uma ata notarial, chamei um tabelião e fiz uma ata notarial de quase 100 laudas, explicando todas as irregularidades, todas as articulações que foram feitas dentro do meu gabinete. Eles criaram um grupo dentro do meu gabinete de WhatsApp. Tava com o inimigo da trincheira. Sim. E eu tive acesso ao grupo do WhatsApp e eu fiz uma ata notarial disso tudo. Eles estavam armando a estrutura para me derrubar. E não vinha assim de um dia para o outro. Vinha desde o tempo que eu entrei na prefeitura. Então, esse grupo que está hoje comandando a prefeitura, só o prefeito já faturou tudo isso. Essa é a leitura que eu tenho para dizer. Que o comando e as formas de se ganhar dinheiro na prefeitura é muito grande. Asfaltamento de rua. O que está se fazendo de asfaltamento de rua em estrutura precária de pavimentação ruim, com a camada mais baixa, para se ganhar dinheiro em cima. E é dinheiro financiado ainda por cima. Está acontecendo hoje. Está acontecendo agora. Se faz uma pavimentação num dia, daqui a 10 dias tem que refazer, porque é fraco. Isso é grave? É gravíssimo. E é com dinheiro de financiamento, não é nem dinheiro dos cofres da prefeitura. Vai no Banco Nacional de Desenvolvimento, do BRDE, ou regional, tu busca um dinheiro emprestado, financiado com taxas de juros e correção monetária. Que a população vai pagar. Que a população vai pagar durante muitos anos. E essa pessoa, e esse valor que é usado para pavimentação de rua, faz uma pavimentação precária, e aí, para poder ter o benefício, e a partir dali, se tem que refazer de novo daqui a uns dias. Né? É retrabalho, né? É retrabalho. Aí tem o slogan do governo, refazendo via mão, que é o que eles estão dizendo lá, estão refazendo. Claro, estão refazendo, né? Refaz num dia, 10 dias depois refaz de novo. É isso aí. Não estão mentindo. Não estão mentindo, isso é verdade do governo, né? Tá, e no seu governo teve corrupção? Olha, Diego, eu não posso... Eu falo por mim. O gestor público tem um problema, tá? O CPF dele é o que fica na ponta lá. É o CPF dele. Agora, a estrutura administrativa tem 3 mil pessoas na tua volta. Dizer para ti, não tem corrupção, isso aí nenhum político, nenhum gestor pode dizer. Agora, eu posso falar por mim. Eu trabalhei toda a minha vida lá dentro, entrei com uma capacidade financeira, estrutura e saí com a mesma ou pior. Tá? Ou pior, eu vivo de uma maneira simples, sou um cidadão comum, advogado, que advoga, que trabalha com regularização de imóveis, criei uma empresa, saí da sociedade dentro da prefeitura, eu vivo de uma maneira muito comum. Eu não enriqueci dentro da política. Agora, corrupção, eu não vou dizer para ti que não tem em nenhum lugar. Tá, pode mas ter. O senhor falou que teve um grupo ali dentro. Ali. Esse grupo, sim. Então, foi no seu governo também? Foi, sim. Em 2018 eu comecei a descobrir. Sim, eu rompi. Sim, então, mas com esse grupo eu rompi. O senhor descobriu que esse grupo estava praticando atos irregulares, atos criminosos, sim. Isso que eu, a partir dos atos desse grupo, que eu fui rompendo com eles em função desses atos que eu estou lhe falando. Tem coisas que aconteceram dentro da prefeitura de Viamão que são muito graves. Né? E esse gestor, o ex-prefeito, dentro dos benefícios que ele foi tendo, do tráfico de influências que ele foi criando, né, ele foi recebendo processo. Eu tenho um processo judicial dele que ele tem de sonegação fiscal. Além de tráfico de influências, sonegação fiscal. Por quê? Imposto de renda. Ele tem uma ação judicial de mais de 12 milhões de reais sendo processado por dívida de imposto de renda. Então, as coisas começam a se clarear, a Justiça Federal começa a se clarear, com relação ao tráfico de influências, começa a ficar claras. E eu estou aqui para deixar as coisas claras. Não estou aqui para deixar nada para depois. Então, assim, vamos lá. O senhor disse que, né, falando por senhor, não teve corrupção, mas, né, no outro grupo provavelmente tenha tido. E hoje o senhor está me dizendo que esse negócio ali do asfalto, para mim, isso é corrupção também.
nesse atual governo, tem casos de corrupção? Dentro desse governo tem casos de corrupção, tem casos de benefícios pessoais, e uma das coisas importantes é, quando eu rompi com esse governo, existia um sistema de informática dentro da prefeitura, continua até hoje. E quem foi me procurar para advogar por eles, para renovar os contratos, foi o senhor prefeito, ex-prefeito Valdir Bonato. Então, essa empresa que já faturou 28 milhões dentro da prefeitura, tem sim o dedo desse grupo que está lá. Vou lhe dizer mais. Tem uma empresa que está lá dentro da prefeitura, trabalhando em todas as obras da prefeitura, faturando milhões, tá? E foi uma empresa que tirou do lugar um prédio de uma grande empresa que saiu de Viamão. Essa empresa era a Mumu. Essa empresa, Mumu... agora está explicado, então. O senhor trouxe presente para mim, isso? Eu trouxe aqui Eu trouxe uns trouxe potinhos da Mumu para ti aqui. Trouxe presente para mim. Trouxe um presente da Mumu aqui para ti, para representar. Deixar aqui para ti, ó. Tá. Isso aqui representa, Diego. Dá para a equipe aqui também. Não, ok. Isso aqui representa, na verdade, é um produto, é um doce de leite. Eu gosto de da Mumu, sim. Bom, Essa empresa aqui, Diego, isso aqui é simbólico. Na verdade, o que eu trouxe aqui é para mostrar para quem assiste o programa o simbolismo da Mumu. O meu tio, ele mora ali na... Recanto, ali em Viamão. Ali. Recanto Alagoa? Aí sempre passava... Não tem mais a Mumu, então? Não tem mais a Mumu. Atacadão. É o Atacadão. Tá, e cadê a Mumu? E eu agora vou falar para quem te assiste aqui o que aconteceu com a Mumu. Então... A Mumu é um símbolo da cidade de Viamão. Essa empresa, Diego, que trabalhou muitos anos em Viamão, gerou muito emprego, muito retorno fiscal para o município, e ela recebeu essa área de doação há muitos anos atrás, mais de 25 anos. A área de doação onde está o Atacadão hoje. Exatamente. 8,9 hectares de terra. É dinheiro, hein? Essa empresa se instalou e produziu e entregou serviço e resultado para a cidade. Ela teve que ir embora por falta de renovação dos seus documentos ambientais, na verdade. Tá? Ela foi embora. Ela decidiu ir embora. Isso é um fato. A gestão anterior fez uma lei para negociar a saída dessa empresa. E nessa saída da empresa, e aí depois ela acabou saindo no início do meu mandato, acabou sendo... 2017. 2017, acabou saindo... Se acertou essa saída em 2016, 15, 16, 2017 ela começou a sair. O que aconteceu? O que aconteceu na estrutura da Mumu? A Mumu, o prédio da Mumu, foi levado para dentro da fazenda do ex-prefeito Bonato. A cobertura, o telhado, o prédio, tudo foi levado para dentro da fazenda do ex-prefeito. Ou seja, o ex-prefeito viabilizou a saída da empresa da cidade, viabilizou, ela saiu, e ele foi lá e pegou o prédio para ele. Mas pode isso? Pode ter comprado, pode ter leiloado, mas vem cá. No mínimo é imoral. O prefeito da cidade se apropriar de um patrimônio, de um bem privado que seja, através da arrematação de leilão, não sei, através de uma compra direta, não sei te dizer, mas no mínimo é um ato imoral de uma atitude de pegar um prédio e levar para dentro da sua fazenda. E valeu uns pila aquele prédio ali. Muito. E mais, eu sei quem fez, quem levou, quando levou, de que jeito levou. Nomes, prefeito. Como levou? A empresa que está lá hoje, tem uma empresa, aí volta a falar o início da minha fala aqui. Não, mas eu tô vendo que tá tudo ligado. A empresa tá tudo ligado. É tudo articulado. É tudo a mesma coisa. Tudo articulado. A empresa que está lá hoje se chama Construmetal. Essa empresa está dentro da prefeitura, trabalhando em várias obras da prefeitura. Esta empresa levou o prédio do senhor Valdir Bonato, o prédio da Mumu, para dentro da fazenda do senhor Valdir Bonato. Isso é um fato. Eles pegaram o prédio que estava ali, naquele terreno ali gigante que eu passava ali. Isso. Pegaram um prédio e levaram para outro lugar. Ali pertinho, a fazenda ali perto. É uma fazenda privada. Privada do ex-prefeito. Isso. E ali nessa fazenda se produz aquela água mineral, que é a da empresa dele mesmo, onde está se fazendo a venda da água mineral. A água mineral também é um outro caso. Qual é a água mineral? É uma água mineral que ele produz lá. É água mineral é água da fazenda aqui. Essa água que foi o senhor que trouxe? É água da fazenda. Essa aqui é a água da fazenda. É uma água mineral que também tem... Tá, mas o dono dessa água quem é? Valdir Bonato. O dono dessa água aqui? Dessa água é Valdir Bonato. Esse senhor, ele tem essa água no prédio onde era o prédio da Mumu. Ok? E,
para obter as licenças de extração da mineração dessa água, ele contratou o filho do técnico que dá a certidão. É isso. E o Ministério Público, sabendo disso, moveu uma ação. O Ministério Público Federal processa o senhor Valdir Bonato hoje em função dessa esperteza, mais uma esperteza dele, dentre tantas outras espertezas que ele usa para se beneficiar e para ganhar dinheiro. Então, é isso. Ele tem uma produção de água mineral, onde a certidão para extração da água mineral foi obtida a pedido de um técnico, filho do técnico que dá a certidão, dentro de um departamento federal que emite certidão. Assim como o sócio dele, para buscar a certidão de mineração, vai lá no balcão da prefeitura e pede a certidão, e ele entra dentro da prefeitura e ele dá a certidão. Isso é tráfico de influências, isso é esperteza. E esperteza e cara de pau também, né? Isso não é só esperteza, isso é esperteza e cara de pau. E mais, Diego, é certeza da impunidade. Isso, é certeza da impunidade. Quem faz isso, quem se apropria de bens, quem busca tráfico de influências, quem pratica essas irregularidades, usando a esperteza, a cara de pau e a certeza que não vai ter punição. É isso que está acontecendo em Viamão. Essas pessoas estão lá comandando o Viamão. Então, o que eu quero deixar as coisas claras, não interessa o que vão falar, o que eu preciso dizer, o que eu preciso mostrar para o cidadão viamonense, quem são essas pessoas. Porque não é só o prefeito Valdir Bonato, tem um grupo de gente em volta dele que protege e faz o movimento para que ele se beneficie. Há 10 anos, o senhor Valdir Bonato entrou na prefeitura com 51 anos, tendo um patrimônio de 5 milhões de reais. Isso é declarado, é imposto de renda, tá? Sim, sim. 5, não estou inventando aqui. Não é número aleatório. Não. O senhor Valdir Bonato, com 51 anos de vida, patrimônio de 5 milhões, venceu as eleições para prefeito primeira vez da vida dele. Tudo certo, não tem problema nenhum. Mas de 2012 a 10 anos, ele passou de 5 para 22, boa parte, não, toda a parte comandando a política. Mas 90% dentro da prefeitura de Viamão. Dá 3 vezes mais, né? 340% de aumento do patrimônio. Bastante. É bastante. Não tem, volto a dizer, não é problema a prosperidade. Pelo contrário, é admirável a prosperidade. Só que dentro das regras e sem esperteza. O que, politicamente, é uma esperteza. É usar o tráfico de influências e fazer esse tipo de crime. Certidões, doações diárias, sonegação fiscal, tudo isso é crime, Diego. É crime. E o que eu falo aqui, provo. Eu não tenho aqui enrolação. Aqui está provado. Provo e se... tu me falaste aqui. Tu pode ser processado. Posso. E não tem problema nenhum. Porque é uma forma de mostrar o que eu sei e o que eu tenho de documentos e o que eu descobri para romper com essa gente. Eu volto a dizer... Foi uma injustiça que fizeram comigo por essas pessoas que posam de honestas, de íntegras e que estão enriquecendo e sugando o sangue da prefeitura. É isso que me indigna. É isso que me indigna. As pessoas estão lá enriquecendo dentro da prefeitura. Cada vez mais. Cada vez mais. Só não enxerga quem não quer, só não enxerga quem não quer enxergar porque está do lado e tem um cargo em comissão, tem algum benefício, ou está ali e não enxergou mesmo. Eu também demorei para enxergar. A pessoa posa de honesta, de íntegra. Só que carranca, Diego, carranca não é austeridade. Ser carrancudo, brabo, sério, não é austeridade. Né? Não é austeridade. E muitas pessoas não entendem isso, não veem isso nessas pessoas que estão lá dentro da prefeitura. Estão dilapidando o patrimônio público, levando para elas os recursos que tem da prefeitura. É isso que elas estão fazendo. E estão fazendo há um bom tempo dentro da prefeitura de Viamão. É bem complicado, né? Qual é a verba orçamentária hoje do município de Viamão? Olha, Viamão deve ter um orçamento na faixa aí de 800 milhões a 900 milhões ano. É quase um bi, né? É quase um bi, não está girando em torno de um bi. Tá, mas olha só, como eu te falei, minha mãe, minha avó ali no Augusto, aquele povão ali que eu vejo ali meio que, né? Por que tá tão atrasado economicamente, socialmente, a cidade? A cidade também passou pela sua gestão. Passou, ali, né? passou sim. A cidade avançou, ela vem avançando. São muitas demandas, muitas irregularidades, e uma coisa que falta para a cidade de Viamão, que nunca teve, representatividade. Tem 2 coisas que eu quero falar, que eu posso falar aqui, claro, dentro dessa leitura nossa. Primeiro... já ganhei mumu, já ganhei água para falar o que quiser. Também, tá certo. São 2 coisas, Diego, que são importantes a gente falar sobre Viamão, tá? Uma coisa é a da política. É que é bem atrasada a cidade, né? Com um orçamento de quase um bi. Mas não era assim.
De um tempo para cá começou, a cidade começou a crescer economicamente em termos de investimento. E aí eu entro nesse detalhe. Tem duas coisas importantes para Viamão deslanchar e andar. Primeiro, pertencimento. 80% das pessoas não são da origem viamonense. Não são de Viamão, são famílias de fora. Né? Não tem esse Então, na época das eleições, por exemplo, o pessoal vota em gente de fora. Não existe um pertencimento. E outra coisa, boa parte das pessoas trabalham fora, trabalham em Porto Alegre, na região metropolitana. O que é um problema para Alvorada, para Gravataí, também Cachoeirinha. Estar ao lado da região metropolitana, ao lado de Porto Alegre, é um fato. Sim. Então, as pessoas trabalham em Porto Alegre, dormem em Viamão. Trabalham em Alvorada, dormem em Alvorada. Então, assim, o que precisa? O pertencimento, as pessoas se sentirem viamonenses. Segundo, representatividade. Viamão nunca teve parlamentares. Teve um deputado estadual nos anos 90, que foi o senhor Tapiro Rocha, deputado estadual. Viamão nunca elegeu um deputado estadual e nem um federal. E tu sabe, melhor que eu, que os recursos, os projetos, as possibilidades, tudo acontece aonde? Em Brasília? Brasília não é nem no estado do Rio Grande do Sul. As emendas e tal. E as emendas é migalha. As emendas são migalhas. O que dá mesmo, efetivamente, são os recursos dos ministérios para disponibilizar para os municípios. Então, se tu tens representante lá, tu consegue, quando vai ser fatiado o bolo, tu está indo no aniversário, tu está ali, tu vai comer o bolo. Se não está no aniversário, tu não vai comer nada. O bolo tributário, ele é fatiado para quem está em volta e querendo. E tem que ter alguém pedindo, né? Eu quero por Viamão, eu quero mais recursos para investir em infraestrutura. Eu quero mais recursos para investir em saneamento. Eu quero mais recursos para dar incentivos para os empresários irem para Viamão. É isso? Então tem que ter representatividade. Viamão nunca teve representatividade. Isso é uma grande deficiência da política de Viamão. Tá, prefeito, mas assim, beleza. Mas eu sou ignorante, tá? Eu sou ignorante, que nem eu digo. Eu quero conhecer. Claro. Quando chega com um orçamento de quase 1 bi e a cidade ainda não está progredindo, tem coisa errada. Não, ela não é que não esteja. Ela avançou. Muitas obras de infraestrutura foram feitas em Viamão ao longo dos anos. Muitas obras. A parte da educação, a gente trabalhou bastante e vem trabalhando bastante. A cidade de Viamão avançou na área da educação. Avançou na área da infraestrutura. No seu governo, quantas creches, escolas foram criadas? Como é que foi feito? Nós ampliamos vagas, salas para as escolas de educação infantil. Até 2024 tem uma meta do Plano Nacional de Educação para que tenham as crianças 0 a 3 anos dentro das escolas. Esse projeto está andou comigo. Eu trabalhei e consegui fazer um projeto onde com resultado de 73% de criança alfabetizada nos primeiros 3 meses. Né? Isso é um resultado fantástico, foi destaque no estado todo. A gente fala de legado, né? Qual o legado que o senhor deixou? O que o senhor fez de bom pro Viamão ali? Que eu fiz muita coisa boa. Asfalto, fiz muito asfalto na cidade. Mas no normalzinho, não esse meio... Não, o forte. O que dura. O consistente. Para passar o SOU, é o SOU ali? Não, ali é a Viamão, a empresa Viamão. Viamão. Nós asfaltamos muito, tá? Um legado muito bacana para Viamão foi o viaduto da 118 com a 040, é verdade. que é um projeto que começou conosco, que terminou dentro do meu governo, que foi através da nossa gestão, que fomos junto ao Estado, fomos muito bem acolhidos pelo governador Sartori. Que eu ia para Quintão, passava raiva lá, hein? Passava raiva. É complicado. E ali dentro, naquele local, né, o projeto foi feito, fomos no Estado, o governador deu a palavra, encaminhou, o projeto tramitou dentro da prefeitura, andou, depois assumiu o Eduardo Leite, governador, andou o projeto, né, e se resolveu, e se inaugurou. Então, isso é um grande legado, o maior legado dos últimos 30 anos da região metropolitana, especialmente ali em Viamão, porque o acesso era muito ruim. Não, passava raiva. Muito. Então, ali o viaduto, escola Barreto Viana, escola nova, ampliamos escolas, quadras cobertas, viabilizamos uma estrutura administrativa dentro da Secretaria de Educação muito bacana. Na Secretaria da Saúde, postos novos, ampliações de postos, investimos sempre mais de 21%, 22% do orçamento que tinha em saúde, e a previsão constitucional é de 15%, sempre investiu mais, acima de 20%, 22%, chegou um ano de 24% de investimento, ou seja, a gente sempre destinava mais valores para a saúde, mas é enxugar gelo. Saúde pública é enxugar gelo. Tem muita demanda também. Então, falamos de um projeto habitacional, Viveiro Augusta, que foi um projeto fantástico, muito bom também. As empresas que chegaram em Viamão foi um marco para a cidade, o Atacadão, muitos empregos.
Foi uma das primeiras a receber a van também, eu acho. Foi a primeira da região metropolitana. Sim. A van... Não, esses tempos... van... McDonald's, tem McDonald's em Viamão. Tem. Já há muitos anos já. Muitos anos. A van chegou com 400 empregos, diretos e indiretos, né? Foi no seu governo? Foi, na minha gestão. Tá, e como é que se negocia com a van? Isenção, não vem pra cá? A van, peguei fui a Brusque. Lá fala o careca? Fui lá falar com ele, falar com os... 2 careca conversando, você Três, porque tem o senhor Newton Ang, que é o primo do Luciano, que eu mais conversei. Uhum. São 2 primos, é o Luciano e o Newton Ang. O Newton é o gestor da empresa, e lá ele me recebeu, me atendeu super bem. Falei de Viamão, da importância de Viamão. Aí depois eles vieram olhar os terrenos. Eles fecharam uma contratação direta com o dono da área, com o dono do terreno. Né? E nós viabilizamos o mais importante para eles, né? Que é a agilidade. Nós demoramos 42 dias para dar certidão, para eles poderem trabalhar. Que é uma das reclamações que o Yang tinha aqui no Sul, né? Que demorava muito, né? E ele passou a usar o nome de Viamão nos discursos dele para mostrar que foi a cidade que deu as licenças para ele de forma mais rápida do estado do Rio Grande do Sul para ele. E isso é uma honra para mim, enquanto prefeito, dar as certidões que um empresário precisa para se instalar e gerar emprego. É isso. Direto e indireto. Direto e indireto. Então, um grande legado nosso também passa pela geração de emprego, que é a maior preocupação que eu tenho hoje. Depois da pandemia, ainda se acirrou mais. As pessoas estão precisando de emprego. Então, como é que se consegue emprego? Incentivando o empresariado, dando incentivo fiscal, valorizando o empresário para que ele possa trabalhar e produzir e botar emprego na cidade. Então, com o Atacadão foi isso, com a Concresul foi isso, com a Meta Correias foi isso, a Van foi isso. As empresas foram se instalando e estão se instalando em Viamão. Então, é uma cidade que tem muito potencial. O Atacadão também é da sua gestão? Sim, da minha gestão também. Tá, mas então a gente... Teve resultado. Né? Uma gestão de resultado, sim. É uma gestão de resultado. Eu fiz a ruptura política e teve meu afastamento. E muito se deu pelo resultado que eu estava tendo também. A gente começa a crescer politicamente e dá problema. Tipo, o que esse cara quer acertar aqui? O que esse cara quer correr pelo certo também aqui? Também dá. Então, o que eu tive em Viamão foi um acirramento político muito forte de pessoas que tinham força política a nível de Estado. Né? Essa foi o meu erro político de enfrentar. Não foi erro, na verdade. Foi a leitura política que eu tive, né, de romper. Na verdade, foi um rompimento. A leitura política que eu tive foi de romper com uma gestão de pessoas que estavam montando a prefeitura para os seus negócios. Foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. E quando o senhor diz assim, deu, agora eu vou correr pelo certo aqui... Isso. Aí comecei a sofrer... Represálias. Porque vai mexer no bolso de alguém, né? Sim. Como é que se diz? Seca a torneira, né? Isso que aconteceu em Viamão. Daí tá, mas agora eu fiquei com uma dúvida, que é que nossos assuntos são bem espalhados, né? Sim. Você já reparou que eu gosto de conversar bastante. Quando a Mumu sai dali, o senhor vai oferecer o terreno do Atacadão ali. Os caras não chegaram e disseram, não tinha um prédio aqui. Depois a gente fica sabendo, né? Depois a gente fica sabendo. Mas não tinha um prédio aqui? Porque o projeto se chama Master Plan da Viamópolis. Um projeto que foi feito na gestão passada para a chegada do empreendimento na frente, no lugar da Mumu, mais uma segunda parte que é para um tipo strip center, para lojas e comércio, e uma terceira etapa que é para empreendimento imobiliário. Ah, é um complexo. Não, são 9 hectares, né? É um complexo. É um complexo. Só o Atacadão foi a primeira parte do complexo. E esse projeto todo foi feito na gestão do ex-prefeito Valdir Bonato. E o que nós fizemos? Né? Nós fomos dando sequência ao projeto. Assim como terminou meu mandato, tinha muitas ruas para serem asfaltadas e recursos que eu busquei, projetos que eu aprovei, que ele continuou. E isso tem que ser feito. Na verdade, quando eu assumi em 2017, eu segui as obras e os projetos do governo anterior. E ele, em 2021, seguiu os meus projetos. Isso é importante para a cidade não parar, independentemente da briga política. Independente da guerra política. Tem que andar. Uhum. Então, eu andei. Quando eu assumi, eu vi o projeto da Viamópolis e toquei. E fui negociando com o Atacadão a instalação do Atacadão em Viamão. Eu não fiquei... nem tinha ideia onde é que estava para parar o prédio. Mas, ô prefeito, não tem um prédio que some do nada. Mas não é um prédio público, não é um prédio particular. Tá, mas igual... Depois que eu fui saber que o prédio particular foi dado de mão, né? Mas até lá eu não sabia o que tinha acontecido. Tá, mas o senhor é prefeito, o senhor passa todo dia ali. Claro, não tinha um prédio aqui. Tinha, ele foi sendo desmanchado, aos pouquinhos, sim. Claro, pela empresa, era a minha leitura, não, mas não era, né? Era pelo ex-prefeito. Desmanchado um lado e sendo montado do outro. Exatamente. Isso que eu volto a dizer.
tudo isso eu sei como aconteceu. Tá, e como é que aconteceu, prefeito? Me conta. Aconteceu de uma empresa, Tá, não foi sei, lá, desmanchou o prédio, mas essa empresa recebeu para fazer isso? recebeu, foi contratada para fazer isso. A empresa foi contratada para pegar o prédio da empresa Mumu, desmanchar o prédio, o pavilhão, o telhado, a cobertura toda, e desmontar ele e levar para dentro da fazenda do ex-prefeito. Foi isso que aconteceu. Foi contratada pelo ex-prefeito para fazer esse movimento. E foi e fez. Na maciota. Contratou. Agora, aí se contratou, se pagou, de que forma pagou, de forma contratou, mas o ex-prefeito da cidade que fez a lei para viabilizar a saída da empresa e levar para dentro da fazenda dele o prédio, se comprou, se pagou, se fez por leilão, no mínimo... Tá muito errado isso. É imoral, né? Tá de muito fazer errado. um ato desse, de levar um patrimônio de uma empresa onde ele permitiu a saída dela, negociou a saída dela, levar para dentro do patrimônio dele. O senhor falou ali que é de Viamão ainda e tal. Tá, daí o senhor sai do poder ali, né? Como vem a nova gestão, a gestão atual. Como é que o senhor avalia essa gestão atual? Olha, eu já vejo essa Porque gestão... o senhor agora é um morador. Um munícipe. Uma pessoa que paga impostos. Isso, eu sou um munícipe que mora em Viamão, vivo, Viamão, eu sou advogado, e eu vejo uma gestão que está ali para fazer negócio. Que está ali para fazer balcão. negócio. É um balcão de negócios. Viamão se tornou um balcão de negócio para essa gente que está lá. Levando o benefício de cada contrato que tem dentro da prefeitura, de cada contrato na saúde, de contratos na educação, de contrato de infraestrutura. Cada contrato que tem dentro da prefeitura, esse grupo político se beneficia. Economicamente. Vai levando os pilas. Vai levando. É isso que está acontecendo dentro de Viamão. Não sei como é que acontece nas outras prefeituras. Agora, de Viamão é assim que está acontecendo. E como que o senhor avalia isso? Como que o senhor vê isso? É lamentável, porque as pessoas precisam saber disso. E isso que eu estou falando aqui. Eu, como sei, eu falo. Uhum. Né? Se as pessoas acreditarem em mim ou não acreditarem, não é o meu problema. Na verdade, é o que eu tenho que falar. Eu tenho que dizer o que eu sei. E eu estou dizendo aqui para ti, né, e me coloco à disposição do Judiciário, do Ministério Público, de quem quer que seja, para falar sobre isso. Porque eu tenho a leitura clara para mim que o cidadão viamonense precisa saber quem é esse grupo que está comandando a política de Viamão há 10 anos. E eu estava lá dentro. Tu entendeu? Eu não estava fora, alijado do processo, eu estava dentro desse processo. E eu discordei disso. E por discordar disso, fui afastado da prefeitura. Politicamente, por injustiça. É isso que aconteceu comigo. Esse fato aconteceu. E até hoje, volto a dizer, até hoje eu fui afastado e não fui chamado para apresentar qualquer tipo de defesa. Hoje eu tenho todas as minhas certidões regulares, posso concorrer no que eu quiser. E não tem problema nenhum. Então, eu fui alijado desse processo por não concordar com essa gente que está lá se beneficiando do poder público. Bem assim, bem direto. Assim, né, prefeito, a gente vive uma democracia. E aquele negócio assim, o presidente não governa sem o parlamento. O governador não governa sem o parlamento. Como é que era a sua relação com a Câmara de Vereadores? Porque é o parlamento da cidade. Claro. O senhor foi chamado há poucos dias no parlamento da cidade para explicação também. Exatamente. A Câmara de Vereadores hoje... Não tem mais uma CPI, nada? Não, a Câmara de Vereadores hoje ela é comandada pela prefeitura. Com as benesses dos cargos e das entregas de serviços para os vereadores da base do governo. Eu estou falando dos vereadores da base do governo. Uhum. A Câmara de Vereadores ela é comandada pelo Executivo. Que o Executivo manda e desmanda. E se um vereador não obedece, perde cargo. Bem assim. É ditatorial. Totalmente. Ditatorial. E assim, ó, quem vai lá e manda não é nem o prefeito. Que o prefeito que está lá é comandado por esse que saiu. Uhum. Tá, mas o prefeito não saiu? O prefeito saiu e deixou o seu vice-prefeito. É tipo EAD, assim. Tipo isso. Ele continua mandando no prefeito que está lá. E os assessores desse prefeito que saiu estão mandando lá dentro da Câmara de Vereadores. Manda nos vereadores. E brabo, né? Porque os vereadores foram eleitos pelo povo e representam o povo. Mas quem manda neles não é o povo. Quem manda neles é a assessoria do ex-prefeito, que manda e desmanda dentro da Câmara de Vereadores. Isso, semana passada, eu estive na Câmara de Vereadores para falar das minhas contas dentro da gestão pública, e lá é o grande circo armado de vereadores que são comandados pelo Poder Executivo. É bem assim. A Câmara hoje não tem autonomia de fazer o seu trabalho, que é fiscalizar o governo, que não fiscaliza,
e de fazer leis eficientes que promovam o desenvolvimento da cidade de Viamão. Te pergunto, e se fores na rua fazer uma enquete, a Câmara fiscaliza o Poder Executivo? Não. A Câmara faz projetos eficientes, importantes, leis importantes para o desenvolvimento da cidade de Viamão? Não. Isso são fatos. Isso eu não estou aqui também de novo, não estou aqui contando a historinha. São fatos. E me provem quais são as leis eficientes que estão promovendo o desenvolvimento da cidade de Viamão? Nenhuma. A não ser aprovar financiamento para pegar dinheiro dos bancos que o governo pede. O governo aprovou uma lei de 130 milhões para os vereadores para buscar dinheiro financiado para fazer o paço municipal. É importante isso para a cidade? É importante isso para o desenvolvimento da cidade? Não, não é. Para mim é mais importante um posto de saúde no meio da Augusta. Não sei se tem. Tem. Mas assim, exatamente. Então, buscar 130 milhões para fazer um paço municipal, nova estrutura administrativa do paço municipal para quem? Para receber bem para os servidores e para os munícipes? Vamos lá. Os servidores querem o quê? Querem receber em dia. Querem ter remuneração boa. Isso é o que um servidor quer. E aí, o que esse governo está fazendo? Maquiou as contas públicas da Previdência no ano que ele foi prefeito. Tá? Maquiou as contas públicas. Isso eu denunciei na Câmara de Vereadores semana passada. E agora, ele dá um calote e deixa de depositar os valores da Previdência. Já faz um tempo. E aí se fez uma ação judicial contra o governo, que está dando calote na Previdência do servidor. O servidor quer receber o salário em dia, um bom salário. Isso é o que o servidor quer. Do outro lado, o contribuinte ele não quer ele não está preocupado com uma sala, com ar-condicionado, com cadeirinha estofada para pagar imposto. Com conforto. Para ele pagar imposto, não é? Uhum. Não, ele quer um serviço bem feito, ele não quer tráfico de influências. Ele não quer que alguns se beneficiem da prefeitura. Ele quer o quê? Que a prefeitura atenda bem eles. Se eles querem regularizar uma construção, se eles querem buscar uma negativa de imposto, se ele quer ser atendido na Secretaria do Meio Ambiente para buscar uma certidão, um alvará, uma autorização, se ele precisa ir na Secretaria de Obras buscar uma autorização para derrubar uma árvore, que seja, para fazer uma limpeza, para fazer uma remoção de lixo. Isso que o cidadão quer, poder usar a prefeitura de uma forma completa, mas que seja viável e rápida, e ágil, desburocratizada. Não quer saber de se vai sentar no vento, no ar-condicionado, numa cadeira uma almofada. Um grande prédio administrativo. Eles querem serviço público eficiente. E o servidor quer receber o salário dele. Então, essa história de 130 milhões para investir em um prédio público tem que ser revisto, né, no meu modo de ver. Já foi aprovado isso? Foi aprovado, só que o Tribunal de Contas trancou essa tem uns que pensam, né, prefeito? Tem coisas que acontecem que são absurdos, né? E esse é um absurdo da prefeitura. Então, a Câmara, volto a dizer, a Câmara tem problemas, a Câmara está submetida às ordens de um governo que ela não fiscaliza de jeito nenhum. Se eu estiver errado aqui, alguém vem aqui e diga qual é a fiscalização que os vereadores estão fazendo. E falo dos vereadores da base do governo. Da base do governo. Não estou falando dos vereadores da oposição. Falo dos vereadores da base do governo que não estão cumprindo com o seu papel de fiscalizar o governo. Mas eles são maioria ou minoria? Sim, maioria. Daí passa algumas coisas. Passa tudo, não tem. Passa o que o governo quer e manda. E eles obedecem. E dizem amém. É isso. Não tem outra conversa aqui. Direto, reto. Tá, então eu vou fazer uma pergunta para o senhor para nós encerrarmos aqui. E eu quero que o senhor seja bem honesto comigo. Tá? Tô aqui. Como o senhor está sendo, né? O senhor viu toda a sujeira, o senhor está vendo tudo isso, e o senhor um dia pretende voltar a ser prefeito de Viamão? Olha, Diego, eu gosto muito de Viamão. Nasci, me criei, gosto da cidade e vejo que a cidade tem potencial. Não cansa? Não cansa? Tipo, esse jogo político não cansa? Não cansa. Não cansa quando a gente vê a injustiça, quando a gente vê a sacanagem, quando a gente vê a esperteza, quando a gente vê a cara de pau, tu entendeu? A certeza da impunidade de uma gente que está ali para se locupletar, para botar dinheiro no bolso. Para mamar do governo. Para mamar as tetas do governo. É isso que eu estou aqui, com a minha indignação, dizendo isso para ti, para as pessoas que te escutam, que te ouvem, que te assistem. Viamão é a nossa maior audiência, hein? Porto Alegre, Viamão ali é isso que eu quero dizer, sabe, Diego? Eu não me furto de enfrentar, de dizer o que precisa ser dito. No começo, quando aconteceu isso, eu resolvi me reservar. Agora, não dá para aguentar. Não dá para aguentar as pessoas posando de honestas, de íntegras, de corretas e sugando o sangue da prefeitura.
É isso que eu não aguento. E dentro de um processo político, eu tenho disposição de fazer esse enfrentamento. Nem que seja para fazer enfrentamento político, de nas urnas colocar meu nome, não tem problema nenhum. Já coloquei 1, 2 vezes, coloco a terceira, a quarta vez, não tem problema nenhum, para fazer esse debate, esse enfrentamento. E faço. E não tem problema nenhum. É desgastante. É muito desgastante. É muito desgastante. Ser prefeito de uma cidade como Viamão é muito desgastante, mas é muito recompensador quando tu consegue arrumar uma escola, quando tu consegue dar uma estrutura na saúde pública, quando tu consegue fazer uma pavimentação de rua para uma cidade, para uma região, quando tu consegue fazer um projeto habitacional bacana, quando tu consegue trazer empresas para a cidade, é muito legal, é muito recompensador também. Para quem é dali, conhece a cidade, conhece as mazelas e as demandas, é muito recompensador. Vale a pena o debate, vale a pena o enfrentamento. O problema, sabe, prefeito, que eu vejo é que quando vocês... que nem o senhor disse que 10 anos eles comandam a prefeitura. Já enraizou o problema. O problema já entrou na raiz. Sim. Ele pode ser superficial e assim ele vai entrando, se enraizando, e as pessoas vão se beneficiando, vão tendo mais poder. Sim. Né? Mas vamos lá, o senhor assume a prefeitura de novo, vai dar de cara com essa gente. Você vai ter coragem de botar todo mundo para correr e dizer assim, deu. É a coragem que eu tenho hoje aqui para conversar contigo, para dar minha cara a tapa, para dizer tudo que eu sei, aqui para ti, no teu programa, ou no Ministério Público, ou no Judiciário, eu tenho para fazer qualquer outra coisa no sentido de enfrentamento. Coragem eu tenho, disposição eu tenho, e conhecimento e informação de tudo eu tenho também. Então, Diego, eu não tenho problema nenhum e tenho disposição de fazer isso, sim. Disposição. De desafiar o sistema, Totalmente. Desafiar o sistema. Exatamente essa palavra. Um sistema que está lá dentro, está dentro... Entranhado dentro da prefeitura, onde essas pessoas estão se beneficiando da prefeitura, de uma maneira descarada, na maior cara de pau que tem, e pensando que inventaram a esperteza. Né? É isso. Pensando que inventaram a esperteza. E certos de uma impunidade. E eu espero, com o que eu estou falando hoje aqui, com o que existe de fatos, que existe provas, que existe procedimentos, que os órgãos competentes se movimentem. Se eles se movimentarem, eu não preciso nem concorrer a mais nada. Eu já estou satisfeito. Se o senhor vê o sistema cair... Não é o sistema... Não, é essas pessoas que estão comandando a política pública de Viamão. São essas pessoas, né, que estão há anos já comandando e cada vez mais cheias de dinheiro. Na verdade é isso. Essas pessoas estão enriquecendo às custas dos cofres públicos. Isso é um fato. Isso é, inclusive, declarado nas declarações de imposto de renda. Sentados na cadeira do prefeito, ter 340% de aumento do seu patrimônio. É complicado. É difícil. E a gente sabe como que acontece isso. E eu sei como, com documentos e provas que eu tenho à disposição aqui. Tu é advogado, não tem que provar, você sabe que tem que... A gente está à disposição. Eu estou à disposição do Ministério Público, estou à disposição do Judiciário. Mas se não chamar... né? Espero, né? Não, a gente tem, os movimentos acontecem. Né? Isso a gente sabe que acontece. Né? E se houver um interesse de movimentação do Ministério Público e do Judiciário, as coisas vão acontecer mesmo. Eu tenho certeza disso. Prefeito, foi uma honra, um prazer me receber aqui. Né? Eu queria que o senhor deixasse um recado final aí para o pessoal de Viamão, de Porto Alegre. Porque Porto Alegre é 24 horas, mas nós estamos dominando em geral já. Eu quero te agradecer, Diego, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Né? Fui prefeito de uma cidade de Viamão. Fizemos muito pela cidade, trabalhamos muito no desenvolvimento de Viamão, entregamos muita coisa, né? Entregamos vários serviços públicos. E eu tenho a certeza que a cidade de Viamão é uma grande cidade para se viver, é uma cidade que tem um grande potencial de crescimento. Muito poucas pessoas sabem disso, que todas têm as suas mazelas, todas têm. Agora, Viamão tem a oportunidade de sair dessas mazelas e criar e gerar o desenvolvimento. Então, eu tenho uma honra de ter sido prefeito e gosto muito de viver em Viamão, né? E Viamão precisa fazer a reflexão da necessidade da representatividade. Viamão nunca elegeu um parlamentar. Viamão nunca elegeu um deputado federal. Nunca. E a representatividade é importante para o crescimento de uma cidade. Então, a mensagem que eu deixo aqui, que o cidadão viamonense pense, reflita, que tem os períodos eleitorais onde as pessoas vão pedir seu voto, vão pedir apoio e que eles valorizam quem tem identidade com a sua cidade. Isso, para mim, é o mais importante. Votar em pessoas que têm identidade com a sua cidade. Prefeito,
Obrigado, querido. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Então tá, gente. Daqui a pouco a gente vai ter uns novas rodadas de entrevista. Gostei, foi bem quente, bem acolorado, e eu gosto. E eu gosto de gente que fala, porque esses caras de... eu vou um dia, eu falo, não sei o que, não. Eu gosto de gente que fala aqui. Tá certo. Porque eu cobro também, né, prefeito? Claro, Você já viu minhas denúncias claro, já por aí, tá né? Certo. E aí tá certo. Né? E tu faz teu papel, né, da imprensa, que tem que fazer mesmo isso, né? Tem que colocar para fora aquilo que está acontecendo, que as pessoas precisam saber, a verdade. Né? Isso é muito importante, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado, vamos que vamos, então. Gente, então, até a próxima, valeu!